tarde, Renê. Eu estava observando o seu trabalho ali, né, da formação que você está armando para esse jogo com o Grêmio. Pelo menos chamou a nossa atenção no início a escolha de você deixar o João Vitor de fora na formação, ele entrou depois, é verdade, e começar com o Paulo Roberto. Dá para dizer que é isso mesmo, a formação que você pretende começar o jogo de amanhã é com a que você iniciou o trabalho de hoje? Boa tarde. A gente pensa em algumas coisas, né? E vai vendo dentro do campo como fica, depois testa, botei o João também ali, dá uma olhada. Eu não tenho conhecimento pleno ainda de todos os jogadores. Eu tive a oportunidade de falar para eles isso hoje. Eu disse, olha, na medida do possível, eu vou dando oportunidade para a gente ver a melhor composição, né? Se montar uma equipe assim é muito difícil, né? Você ter... Às vezes você leva 5, 6 meses, e às vezes, por coincidência, machuca um jogador e você descobre a química. A química da minha equipe é essa aqui. Então, um jogo que entra, a química é aquela. O que a gente tem feito é estudar adversário por adversário. O que a gente sabe é o seguinte, se nós não tivermos um meio-campo forte, vai ser difícil. Porque o Grêmio tem um meio-campo muito forte e talentoso. Tem qualidade no meio-campo do Grêmio, né? Nós pegamos outros meio-campos que eram de talentos, mas não tinha força. Então, o futebol do Sul, e isso é uma coisa que eu gosto muito, está aí a gente explicando por que 7 times entre os 20 são do Sul, né? É essa pegada, essa força, essa determinação, isso é um extra nas equipes do Sul. Então, a gente tem que montar um meio-campo ali para não deixar o Grêmio te engolir, senão o Grêmio te engole. Ele tem engolido os adversários na força do meio-campo deles. Então, o time que começou é o que começa o jogo amanhã? Pode ser. Eu não costumo esconder time e tal, mas eu vou dar uma pensada no que eu vi, que eu gostei, que eu não gostei. Vamos ver. René, em cima da tua resposta, o Grêmio tem algumas modificações, não joga o Douglas, não joga o Maicon, que são os criadores na equipe deles. Tu acha que como é que veio o Grêmio para cima do Figueirense? E o Figueirense tem uma característica esse ano, ele tem crescido nas grandes partidas. É o que tu espera também para esse jogo? O que a gente espera é que o Figueirense ele mantenha uma regularidade, né? Aquela bipolaridade que me disseram que havia nesses últimos 4 jogos não teve, né? O Figueirense foi constante nessas 4 partidas. A primeira lá contra o Atlético, depois o Atlético aqui, o Sport, o Atlético e o Vasco. Então, isso é que a gente espera, que a equipe se mantenha nessa regularidade de pegada forte, a movimentação, compactação, saída rápida. Vamos torcer para que isso aconteça. As substituições do Grêmio eu já esperava por elas. O Bobo ali, o Max Rodrigues e o Bressan. Eu acho que ele não tinha muita opção, além disso não. Então muda o time. Ruim porque você perde a dinâmica que eles tinham, mas bom porque eles ganham jogadores com pernas frescas ali, né? Jogadores com pernas descansadas, então isso é importante. Até em cima dos desfalques, o Roger lamentou muito a ausência do Luan. Você também sente que esse é um ponto que vai fazer muita falta para o Grêmio, que pode ser um favor para o Grêmio? É um jogador diferenciado, né? Esse é um fora de série, esse menino. Ele faz um centroavante ali que não é centroavante, né? Então ele abre buraco para a entrada dos meias o tempo todo. Então é difícil jogar contra um jogador desse, né? Ele fica puxando a marcação. Quando a marcação sai muito apertada, ele bate a marcação, abre espaço. E quando ele não bate a marcação, ele abre espaço para os outros entrarem. Então é um jogador... mas eu acho que o Douglas vai fazer bastante falta para eles também, né? Um jogador que se ajeitou no time do Grêmio, né? O Grêmio conseguiu, o Roger, botar aquele meio-campo bem junto, e aí não ficou muito espaço para o Douglas ter que correr muito. Então o Douglas está só organizando ali bem. Um time muito bem organizado, o Grêmio. Ô, René, 3 jogos, 3 vitórias, com direito à classificação para as quartas da Copa do Brasil. Tem muito trabalho pela frente, mas lhe agrada esse início aqui no Scarpelli? Estaria dizendo qualquer coisa louca se eu não dissesse que eu estou satisfeito com isso. Agora, temos muito que evoluir, né? A gente tem que convir que a vitória do Vasco teve um sabor assim de muito duro para o Vasco, né? Pela forma como o Vasco jogou, onde é que tem um mérito do Figueirense nisso? Porque nós analisamos muito a partida Vasco e Coritiba.
e conversamos muito com os jogadores. Disse, o Vasco da Copa do Brasil é porque ele tem direito a ganhar, perder ou empatar na Copa do Brasil. Até desclassificar ele tinha o direito. Só que no Campeonato Brasileiro ele entra em campo com um resultado só, que é a vitória. Ele só tem que ganhar, qualquer outro resultado é ruim para ele. Então, à medida que o tempo vai passando, ele é aliado de quem joga contra o Vasco. E eu disse para eles, olha, vamos pensar no Curitiba. O Curitiba soube sofrer, suportar, e no finalzinho foi lá ganhar o jogo. Pô, não podia ser mais profético do que isso, né? A sorte ajuda e atrapalha os outros quando está na fase ruim. Então, a gente tem que pensar que não fizemos uma grande partida contra o Vasco, mas tivemos o mérito de saber suportar a agressividade do Vasco e matar o jogo na hora certa. Ô, René, você falou que ainda não conhece todos os jogadores do grupo. Quando você acredita que vai poder ter um time com a cara do René Simões? E agora vai ter jogo atrás de jogo, né, nas próximas semanas. Isso é bom no teu caso, para ter uma sequência de trabalho, ou o melhor seria ter uma semana cheia de trabalho para conhecer melhor os jogadores? Olha, esse negócio de ter a cara do treinador, eu acho que a gente tem que começar a ter a cara do clube, né? Eu acho que esse é o grande erro do futebol brasileiro. Então, cada clube ele tem uma característica, um padrão. Né? Eu, quando trabalhei no São Paulo, e lá embaixo nós começamos a desenvolver um projeto em que a gente estava consultando conselheiros, consultando todo mundo, qual foi o melhor São Paulo, né? Qual é o padrão São Paulo de jogar futebol. Então, a gente tem que ver qual é o padrão figueirense de jogar futebol e tem que chegar o mais próximo possível disso. Entendeu? Então, se você chegar aqui no Figueirense e quiser dar um padrão carioca, não vai dar certo, porque o futebol do Sul não é esse. Né? Se você quiser dar um padrão do Nordeste, também não é esse. O padrão do Sul é diferente. Então, é uma coisa pegada, os jogadores se doando o tempo todo, é luta, é determinação. O clima ajuda. Você vê, um treinamento tático hoje, eu tinha que parar o tempo todo. O jogador quer correr, o clima ajuda aqui. Então, isso é bom. Então, eu gosto disso. Então, não estou preocupado em dar a cara do René Simões. Eu quero que o Figueirense tenha uma cara para sempre, né? Então, você tem um padrão. O Figueiredo, toda vez que eu jogar contra o Figueira, ele vai ter esse padrão de jogar. Então, é isso que a gente se preocupa. Lógico que você dá um toque aqui, um toque ali, e ouve os jogadores, mas eu quero é o padrão Figueira de jogar. E essa questão Da maratona de 9 jogos. Isso é dificílimo, né? Agora, qual é a vantagem disso? Nós vamos ter 4 jogos pelo Brasileiro aqui e 1 pela Copa do Brasil. Aí depende do nosso torcedor, né? Se ele quiser empurrar como ele tem empurrado o time aí, pode ter certeza que isso é um plus. E se a gente conseguir fazer o trabalho de casa, facilita, né? Porque nós ainda estamos numa zona muito perigosa, né? Você não pode achar que ganhou 2 jogos, nada disso. Tem que criar o hábito. Além disso tudo, você tem que criar o hábito de ganhar, o hábito de chegar na hora, o hábito de fazer a coisa certa, o hábito de quando está em casa, eu é que mando. Então, a gente está tentando criar esses hábitos. Ô, René, a gente viu ali no treino você, tanto na posse de bola, como também estava sem a posse de bola, você mandou parar várias vezes. E isso vai muito daquilo que você veio falando sobre a questão do Figueirense saber sair jogando, evitar o tal do chutão. É mais ou menos isso que você estava tentando fazer? Não, quando nós mostramos hoje o vídeo, ontem nós mostramos a sequência para que vocês entendam o nosso método, é o seguinte, jogamos no domingo, apresenta na segunda-feira, vai jogar na quarta, na segunda-feira eu já vou mostrar os erros todinhos que a gente cometeu no jogo de domingo, na terça-feira eu vou mostrar o adversário, e aí a gente vem para o campo e exercita o que a gente precisa do adversário para o jogo. Como nós jogamos no sábado, tivemos o domingo, na segunda-feira eu disse para eles, olha, vai ser outro assunto, não tem nada a ver com os nossos erros. Celebrem ainda, deixa o cara curtir um pouco aquela vitória. E ontem nós mostramos todos os erros que a equipe cometeu contra o Vasco, corrigindo, vai para dentro do campo, treina algumas coisas, e hoje eu mostrei do Grêmio, e o que a gente precisa fazer para não deixar o jogo do Grêmio. Então, em determinados momentos, eu parava para ver se estava exatamente como nós tínhamos conversado. Então, é aquilo que eu falei para vocês. O método passa de você ver, né, ouvir e depois experimentar
aqui dentro do campo. Então, a ideia é exatamente essa. A saída de bola também. Agora, eu tenho dito sempre para o seguinte: qualquer momento que você tiver dúvida, faça o que você fazia. Porque você está trocando um pouco o chip deles, né? Então, vai bater dúvida. Faça o que você fazia. Mete a bola lá na frente e aí está todo mundo marcando. Então, mas eu tenho trabalhado com eles, tentando ver. O gol do Vasco foi um gol que, originalmente, o Muralha chutaria essa bola lá na frente, ele não chutou. E isso foi uma coisa que ele me perguntou no vestiário. Foi interessante que ele falou comigo no vestiário. Professor, continuo chutando, o que eu faço? Eu disse, porra, leia o jogo. Dá para sair jogando? Sai jogando. Não deu para sair, o time dele está apertando, dá um chutão lá. Ô René, dentro daquilo ainda, voltando à formação de time, você citou que ainda vai dar mais uma analisada, mais uma pensada. Essa sua dúvida está só entre o Paulo Roberto e o João Vitor, ou também passa pela lateral direita, que o senhor é um jogador que você tem elogiado já em algumas entrevistas, e hoje você também testou ele na vaga do Leandro Silva. Ou passa também só pelo esquema que você pode montar para o jogo com as mesmas peças que você começou o treino de hoje? Não, uma coisa passa já definitiva. A gente tem que forçar em números o nosso meio-campo. Se você deixar o Grêmio te ganhar em números no meio-campo, ele vai te matar, não tem jeito. Então, nosso meio-campo tem que estar povoado ali e com a pegada forte, pegada muito forte. Não pode dar espaço para eles, não. Vamos ver, né? Eu vou analisar, vou conversar com o Hudson conhece mais os jogadores, vou conversar com o Alfredo, com o Chico, como é que eles viram o treinamento. É assim que a gente funciona. Eu normalmente gosto de dar logo o time para vocês, mas isso também é bom, que aí vocês exercitam um pouquinho também, né? A imaginação. Vai ser assim, vai ser do outro jeito. Muito tem se falado desse mês de setembro, são muitos jogos, né, para todos os clubes, uma sequência pesada, e o Figueirense é uma sequência grande de jogos dentro de casa. Qual a importância disso? Eu queria saber se você trabalha com aquelas chamadas mini-metas. A gente trabalha jogo a jogo. Eu quero jogo a jogo. Eu quero pensar no Grêmio, depois pensar no Grêmio, no Cruzeiro, depois no Atlético. Aí eu vou chegar a pensar no Santos, que eu sei que vocês vão me perguntar daqui a pouco sobre a Copa do Brasil. Não adianta você atropelar tudo. Entendeu? Quando você tem um início de trabalho em que você, lá em novembro, em outubro, tu montou todo o teu planejamento, você já começa a discutir de outra forma. Você sabe o que você tem na mão. Eu ainda não sei exatamente o que eu tenho na minha mão. Tudo que eu vi até agora eu gostei, foram coisas boas. Mas eu não sei exatamente o que eu posso tirar. Vou falar para você o que eu posso tirar do Guilherme Lazzaroni, que eu estou levando na concentração. Eu estou pedindo os vídeos agora ao Enori, e ele está me fornecendo vídeo desses jogadores. Eu estou analisando os jogadores na partida e vendo. Então, enquanto eu não conhecê-los todos a fundo, isso você vai conhecer com o tempo. Você está trocando o pneu com o carro andando, né? Então, tem jeito. Tem que ter paciência mesmo. É um jogo especial. Eu gosto. Eu, particularmente, sempre me dei bem nos clássicos. Gosto muito de jogá-los. É atmosfera, eletrizante, mas não está na hora ainda da gente pensar nisso. A hora é pensar no Grêmio, jogar em casa, convidar a torcida para que venha aqui, para que faça o que fez contra o Atlético. Caiu um time bom para a gente jogar essa fase da Copa do Brasil. Eu tenho certeza que todo mundo diz assim, pô, o Atlético Mineiro? Pô. E passou, pô. Então, muita gente deve estar dizendo assim, o Santos com o Dorival está jogando um futebol bonito, rápido, tipo dos meninos da Vila, né?